Muito bem, né, gente? O videozinho de hoje aqui é um desabafo pessoal a respeito do Descende Brasil. Esse evento que aconteceu em 2020 aqui no Brasil e agora, 6 anos depois, aconteceu de novo aqui, sábado, em São Paulo. Não só em São Paulo, mas em outras capitais aqui do nosso Brasil. Se você não é inscrito nesse canal e você gosta das coisas que eu falo aqui, peço para você que você se inscreva. Ou se você já é inscrito e quer participar, comente, eu vou tentar na medida do possível responder e assim a gente vai crescendo. Mas falando sobre esse Descende Brasil ou Decrentes Brasil, esse evento é um evento muito importante. Esse evento é um evento chave na minha vida. Foi um dos eventos que aconteceram no Brasil que me fez abrir os olhos com relação à religiosidade no nosso país. Isso me fez, inclusive, virar uma chavinha, sabe? Que eu nunca mais me submeti a ser massa de manobra de qualquer projeto político, ideológico, partidário, teológico e religioso. É o neopentecostalismo de nova roupagem. Não é o neopentecostalismo raiz, tipo Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Agenor Duque, que é o apelo pelo dinheiro. Mas sim, a roupagem desse tipo de movimento neopentecostal é um apelo pelo domínio. Então, é sempre sobre poder, sobre você estar em regiões de poder, sobre você declarar e Deus fazer, sobre você tomar posse, sobre você fazer e acontecer. Esse é o estilo dos caras. Eu lembro que foi 2018, 2019, teve um evento chamado Descende. E foi nos Estados Unidos. Essa galera meio alternativa da igreja emergente, de igrejas emergentes organizou isso. Eu lembro que o Hillsong Young and the Free foi, que era uma banda que eu gostava muito na época. Bethel Church, que todo mundo escutava, essa turma, foi também. Tinha uma galera boa lá, sabe? Uns artistas assim até conhecidos. E o Brasil, o Hayashi anunciou que o Brasil ia ter um espaço nesse Descende. E nós teríamos uma representatividade do Brasil no Descende, era uma grande honra. Eu olhei tudo aquilo e falei, caraca, mano, que legal, né? Tipo, olha como o povo de Deus está se unindo, sabe? E aí anunciaram o Descende Brasil. E aí eu já achei muito estranho, muito estranho. E quando começou essa coisa de prometer o avivamento, porque vai acontecer o avivamento no Brasil, porque não sei o que. Entendeu? Um evento pago dentro do estádio de futebol, com artistas contratados, sabe? E aí eu olhei aquilo e falei, cara, isso aqui é um nicho de mercado. E eu achei um absurdo. Eu não vou nem me aprofundar no de 2020, eu só quero pontuar algumas coisas sobre esse de 2026. Primeiro, a abordagem mudou. Eles foram tão criticados lá atrás que eles mesmos entenderam que eles pisaram na bola. Começou por aí. A proposta mudou. Aí outra coisa que mudou também. Colocaram em menor evidência os políticos. Então, o Bolsonaro, por exemplo, não, até porque ele não pode que ele está preso, mas a família Bolsonaro, outros grandes líderes religiosos e principalmente líderes políticos já não foram tão evidenciados nesse evento. Outra questão também que me pegou muito, demais, continuam cobrando. É um evento pago, gente. E para onde vai esse dinheiro? Para missões que não é, com todo respeito. Pode ser que tenha uma parcela que vá, mas esse não é o intuito. É pagar evento, é pagar conta, é pagar aluguel de estádio. E eu me pergunto, para quê? O que isso tem a ver com o evangelho? Quando eu leio cartas como o Apocalipse e eu vejo o apóstolo João passando por todo tipo de dificuldade, todo tipo de coisa ruim que pode acontecer com uma pessoa, e ele estar contente, feliz e animando, trazendo esperança para a igreja primitiva, única e exclusivamente porque ele recebeu a visão de Cristo, porque Jesus Cristo foi revelado para ele. Eu falo, caraca, velho, por que a gente está enfeitando o pavão? Por que a gente está inventando essa estrutura toda, sendo que o evangelho sempre foi simples? Isso me corrói, assim, sabe? E aí ver a maçaroca teológica que é esse ambiente, que o Hernandes foi de novo, o Hernandes de Lopes foi de novo. E ele foi porque ele vende muito. Ele vende muito, muito, muito pro povo crente brasileiro. Porque ele é tido como uma entidade, como se ele fosse diferente, como se ele fosse um grande gênio do conhecimento bíblico. Porém,
ele comete erros assim que eu falo, meu Deus do céu. Como é que um cara que se diz tão bem esclarecido, o que ele está fazendo ali no meio? Ele está vendendo. Ele está vendendo a imagem dele, ele está vendendo participação em evento, ele está vendendo convite para pregar em igreja, ele está vendendo livro, ele está vendendo um monte de coisa. Assim como os outros pregadores, a outra turma também. Então tem isso. Aí você vê um corte, né? Tirando todo o emocionalismo. É um evento feito para adolescentes. Né? Gente viciada em dopamina que quer sentir uma experiência transcendental. E, nossa, cair no riso, passar no corredor, fire, tudo nome em inglês, né? Porque o pessoal não tem autonomia para pensar com a própria cabeça, então a gente fica importando a estética e o jeito neopentecostal americano de viver a fé. Então, olha a questão do domínio, olha a questão do poder. O Malafaia falando de peito aberto contra o povo que é ideologicamente oposto a ele e dizendo que se você é filho de Deus, é só você declarar e esse povo que pensa diferente ideologicamente, politicamente de você, vai se submeter a você. A você, não é o Senhor, é a você. Olha o perigo disso, olha o perigo, gente. Aí, para mim, o suprassumo foi a profetisa que trouxeram dos Estados Unidos, que os americanos que são reformados sabem que essa mulher ela não tem nada de Deus, é uma mulher convencida e não convertida. Essa mulher já deu várias profetadas, inclusive aqui sobre o Brasil, quando ela falou, por exemplo, que Deus ia resolver expor e acabar com a corrupção no Brasil em 2016, se eu não me engano, e a gente vê que cada vez mais escândalos de corrupção têm se evidenciado no Brasil, ou seja, nenhum tipo de coerência com o que ela está falando. Aí ela vem com essa ideia de profecia, né, de profetizar, que ela ia profetizar e não sei o que lá, e ela, né, que já profetizou, inclusive, se eu não me engano, em 2013, ela tinha profetizado que se você é descendente de índio americano, de indígena americano, se você é descendente dos povos americanos ali, você precisa se afastar da sua ancestralidade, você precisa de alguma forma orar e fazer algum tipo de coisa para que você deixe isso, porque isso pode acarretar coisas ruins na sua vida. Tipo maldição hereditária, que a gente sabe que não é bíblica, não existe isso na Bíblia. Então, assim, de um nível de burrice e de falta de conhecimento bíblico teológico absurdo. Fora o fato dela se colocar como profetisa, né, gente? A gente sabe que biblicamente os profetas foram extintos na igreja primitiva. O Novo Testamento, você não tem uma menção de um profeta falando assim diz o Senhor. E a mulher começa a fala dela completamente emocionada, tentando cavar a volta dela e a fama dela no Brasil, porque pessoas completamente sem noção, como o Hayashi, como Ana Paula Valadão, esse povo dá palco para essa turma aqui no Brasil, quando nem no país deles tem. Essa mulher abre a fala dela dizendo que ela lê Ezequiel 37, né, para dizer que tem alguma coragem bíblica, e o que ela vai falar não tem nada a ver com Ezequiel 37. Ela vai falar que assim diz o Senhor, ou seja, ela ousa na nova aliança, ela ousa levantar e dizer assim diz o Senhor, né? Algo muito comum no meio pentecostal, mas eu gosto sempre de deixar isso claro, que biblicamente o assim diz o Senhor só saiu da boca de profetas, não saiu no Novo Testamento, porque teologicamente a linha mais correta é a gente entender que toda a profecia aponta para Cristo. Cristo já veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e nos deu vida eterna. Então a mulher se propôs a fazer isso é de uma prepotência absurda. Ainda mais com 250 mil adolescentes ou adultos infantilizados assistindo esse tipo de coisa. E ela vai lá e diz que Deus só começou a expor a corrupção do Brasil. Ou seja, o que tem a ver política com a escritura? Onde está ancorado isso na escritura? Ela fala isso e ela sobe o tom para basicamente dizer que o Lula é irrelevante, né? Então ela diz assim, Deus não está nem aí pro presidente do Brasil. Deus não está nem aí para esse cara. Deus vai fazer independente dele, né? E Brasil vai se alinhar com Israel. E a gente sabe, teologicamente, biblicamente, que Israel, a Israel de Deus,
é o seu povo que está espalhado pelo mundo, porque todas as nações da terra foram abençoadas por meio de Abraão. Mas as pessoas insistem em falar que Israel, o Estado de Israel, é abençoado, é diferente, porque Israel movimenta um mercado bilionário. Principalmente com os brasileiros que continuam gastando milhões de reais para ir lá. No Muro da Lamentação, visitar o túmulo, se batizar lá no Rio. Porque isso tudo movimenta dinheiro, gente. É um mercado, tem agências, sabe? Agências de viagens trabalham com isso. Tem gente que ganha muito dinheiro com isso, sabe? Todo pastorzinho famosinho da internet, ele organiza 1, 2 viagens por ano para Israel e ganha dinheiro com isso. Então, aí ela fala isso, gente, sem nenhum tipo de respaldo bíblico. Por isso que tem coisas que a gente não pode tolerar. O movimento Dunamis eu não tolero. O Descende Brasil eu não tolero. Eu falo contra. E por que eu falo contra? Não é só mais um evento e se você não concorda, é só você não ir. Esse tipo de coisa forma a mente das novas gerações cristãs do nosso país. E forma a cabeça dessa turma a partir do neopentecostalismo. A partir de confissão positiva. Kenneth Reagan, o Subirá, o tempo inteiro fala que é um discípulo dele. Que é você. O Hayashi, direto, fala isso. Você precisa declarar. Quando você declara, o céu se move. Ou essas conversas de você precisa ser ativado. Ou seja, você já tem o Espírito de Deus em você, mas você tem que ser ativado. E geralmente o ativado envolve você fazer um curso em alguma dessas escolinhas para te ensinar a como evangelizar, a como você falar com sabe? E a tal do envio, descende, o envio, cadê o envio? Porque a gente não fala sobre a urgência e a seriedade de missões. Porque não dá dinheiro, porque não vende evento. É só a gente falar pra galera que a gente tá ativando o povo. E a pessoa acha que agora ela é missionária. Vai buscar patrocínio. Vai buscar gente, igrejas, parceiras para te abençoar na tua missão. Vai pro campo missionário. Vai pro campo missionário lá ver como é que é. Vai se preparar aprendendo cultura e idioma de um país perseguido, onde os cristãos são perseguidos. Duvido. É momento, é ingresso, é show. Esse é um grande evento de branding para que depois você consuma todos os outros produtos Dunamis e todos os outros produtos dos pregadores que vão lá. Então é muito triste, gente. É muito triste esse tipo de coisa. E esse é um desabafo meu. É um desabafo meu. Porque esse tipo de coisa mudou a forma como eu enxergo o evangeliquez no Brasil. Não se permita ser massa de manobra. Seja como os bereanos. O cara tá falando lá, você tá aqui confiando na tua palavra, na Bíblia. Sabe? Você tá falando com Deus, tentando entender o que isso tem a ver com o texto bíblico. O que isso tem a ver com o que Deus está fazendo no mundo. Por que eu tenho que pagar ingresso? Por que eu tenho que pagar ingresso para eu ser ativado no reino de Deus? É muito triste, gente. Mas essa é a realidade. Eu até saí das redes sociais esse tempo e eu dou graças a Deus porque eu não fui obrigado a ficar vendo gente infantilizada, gastando dinheiro com esse tipo de coisa, perdendo tempo, seguindo esse tipo de profetada, esse tipo de gente que não contribui em nada com o evangelho. Muito pelo contrário, só escandaliza. É isso.